Bom dia! Fala galera do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática, módulo 13, página 386, questão número 4. Observando os resultados obtidos nos itens 2 e 3, o que se pode concluir quanto ao algarismo zero quando ele se encontra nas ordens decimais de um número? Nós comentamos no vídeo passado. Se o zero estiver no final das ordens decimais, ou seja, à direita nas ordens decimais, ele pode ser suprimido, retirado, ou também pode ser acrescentado se facilitar a comparação, pois não altera o número sob análise. Nos exercícios da aula passada, nós acrescentamos zeros no final das ordens decimais para responder as perguntas com mais facilidade. Por quê? Porque os zeros acrescentados no final das ordens decimais, lá na direita das ordens decimais, ele não altera o número sob análise. No entanto, se ele estiver representando a ausência de uma ordem, vamos imaginar, ele está representando a ausência dos décimos ou a ausência dos centésimos, e depois lá você tem um algarismo no milésimo. Ele não pode ser suprimido. Por quê? Porque ele não está no final das ordens decimais. Tá? É importante que vocês anotem a resposta completa. Se for necessário, pausa o vídeo. Número 5. Escreva em ordem crescente. Nós já vimos, ordem crescente é a ordem do menor para o maior. Nós temos que escrever em ordem crescente cada sequência de números racionais que estão na representação decimal. O que eu fiz? Eu coloquei zeros no final dos números decimais, para deixá-los com a mesma quantidade de casas decimais. O que acontece agora? Todos estão com 3 casas decimais. Você pode acrescentar esses zeros no final das ordens decimais. Então, eu tenho 2,100, 2,500, 2,10, 2,510, 2,50, 2,501. Quando os números estão com a mesma quantidade de ordens decimais, a mesma quantidade de casinhas decimais, fica mais fácil colocá-los em ordem. Você vai colocar em ordem do menor para o maior. O menor é o 2,010. Depois vem o 2,50, o 2,100, 2,500, 2,501 e 2,510. Certinho? Não se esqueçam, igualem as casas, fica mais fácil. Na letra B, eu fiz o mesmo. A maior quantidade de ordens decimais, de casas decimais, é com quantos algarismos? Com 3. Então, quem não tinha 3 ordens decimais, 3 casas decimais, eu completei com 0. Você pode acrescentar esses zeros. Nós temos 15,600, 15,060, 15,60, 15,160, 15,16, 15,61 e 16,601. Nós vamos colocar em ordem do menor para o maior. O menor de todos é o 15,16. Depois vem o 15,60. Depois o 15,61. Depois o 15,160, depois o 15,600 e, por último, o maior, que é o 16,601. Número 6. Escreva um número maior que 75,8 e menor que 76. Aqui você pode escolher vários números. Por que vários números? Você pode pensar quantos números eu tenho entre 75,8, lembrando que aqui no 8 nós podemos acrescentar o que, gente? Nós podemos acrescentar o que? Um zero, 2 zeros. Então, quantos números eu tenho entre o 75,8 ou 75,80 até o 76?
Eu tenho 75,81, 75,82, 75,83, eu tenho 75,9 ou 75,90. Então, vocês têm várias opções de resposta, tá bom? Todos que estão entre 75,80 até 76,0. Os que estão nesse intervalo. Agora, um número menor que 10,3 e maior que 10. Para ser maior que 10, nós temos que pegar de 10,0 até 10,3. Eu tenho 10,1, eu posso colocar 10,2, tem várias opções de resposta. Letra C, um número maior que 79,6 e menor que 79,61. Como nós vamos proceder aqui? Eu tenho 79,6. Eu quero entre 79,61. Vamos acrescentar aqui um zero, outro zero. Então, quantos números eu tenho entre 79,600 e 79,610? Eu coloquei uma opção aqui, 79,601. Poderia ser 79,602, 79,603 e assim por diante. Agora, na letra D. Eu quero um número menor que 8,6 e maior que 8,5. 8,5, mesmo processo. 8,6. Vamos acrescentar quem aqui? Um zero no final. Esse zero no final nós sabemos que não altera o valor do número. Então, quais números eu tenho entre 8,50 e 8,60? Eu escolhi o 8,51. Poderia ser o 8,52, 8,53. Então, aqui eu tenho para vocês sugestões de resposta. Você pode pensar em outras. Combinado? Vamos para o próximo exercício. Agora, nós estamos na questão número 7. Indique 3 números racionais na representação decimal compreendidos entre 0 e 1. Fiz como o exercício passado, 0,0 e 1,0. Você tem que escolher 3. Eu escolhi 0,1, 0,2 e 0,3. Existem outras respostas, tudo bem? Letra B, entre 0 e 0,1. Eu coloquei aqui 0,00 e 0,10. Então, eu tenho 0,01, 0,02, 0,03, 0,04. Você vai escolher 3 que estão nesse intervalo. Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, entre 1,0 e 2,0. Eu escolhi 1,1, 1,2 e 1,3. Entre o 1 e 1,2. 1 é 1,00. O 1,2 é o mesmo que 1,20. Então, nós temos várias opções. Eu tenho do 1,01 até o 1,19. Então, eu escolhi 1,01, 1,02, 1,03. Entre 1 e 1,02. Acrescentei mais uma casa aqui. Então, 1,000. Fiquei com 3 casas para aqui ter mais uma casa, mais um zero. Eu quero saber todos os números que eu tenho entre 1,000 e 1,020. Eu coloquei 1,001, 1,002, 1,003. Eu posso ir até 1,019. Entre 7 e 7,5. 7,0 e 7,5. Eu tenho 7,1, 7,2, 7,3. Eu poderia acrescentar mais um zero aqui e criar números com 2 casas decimais, ou com 3. Existem várias opções de respostas. Eu escolhi essas 3. Entre 7,4 e 7,5. 7,4 é o mesmo que 7,40. E o 7,5 é o mesmo que 7,50.
Entre 7,40 e 7,50, eu escolhi 7,41, 7,42, 7,43. Entre 8,25 e 8,3. O 8,3 nós sabemos que é o mesmo que 8,30. Então, nós temos aqui 8,26, 8,27, 8,28. Entre 8,9 e 9. 8,9 é o mesmo que 8,90. E o 9 é o mesmo que 9,00. Então, eu escolhi 8,91, 8,92, 8,93. Entre 0,15 e 0,2. Sabemos que o 0,2 é o mesmo que 0,20. Então, aqui eu escolhi 0,16, 0,17, 0,18. Assim concluímos a número 7. Aqui são sugestões. Vocês podem escolher outros números que estão nesses intervalos numéricos. Agora a questão número 6. Descreva os procedimentos para a comparação de números racionais na representação decimal. É muito importante. Primeiro, deixar os números com a mesma quantidade de ordens decimais. Você vai igualar as casas decimais, completando com 0, como nós fizemos nos exercícios passados, como nós fizemos aqui. Você pode acrescentar os zeros lá no final do número decimal. Depois, comparar a parte inteira do número. Ver quem tem a maior parte inteira. Quem tem a maior parte inteira é o maior. E se as partes inteiras forem iguais, nós vamos proceder da seguinte maneira: comparar ordem a ordem em uma sequência. Nós vamos comparar primeiro os décimos para ver qual é o maior, depois os centésimos, depois os milésimos e assim por diante. A ordem que tiver o maior algarismo indicará o maior deles. Essa é a dica. Esse é o procedimento para a comparação de números racionais. Pausem o vídeo e copiem com toda a atenção. Agora, a página 387. Localização de números racionais na representação decimal na reta numérica. Para a realização dessa seção, é importante relembrar alguns elementos da reta numérica. Então, aqui vem uma revisão para nós lembrarmos como representar números decimais na reta numérica. Você já estudou, então é uma revisão. Ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, você aprendeu diferentes maneiras de representar um mesmo número. Uma delas foi a representação na reta numérica. Para isso, primeiro escolhemos um ponto qualquer da reta para representar o número 0, que será chamado de origem. Com a régua, você constrói a reta, escolhe um ponto, marca o 0, que é a origem. A origem será sempre simbolizada pela letra maiúscula O. Então, a origem é o O, é onde nós estamos marcando o 0. E ela sempre representada pela letra maiúscula O. Em seguida, escolhemos outro ponto, por convenção, à direita do primeiro, para representar o número 1. A distância entre os dois pontos escolhidos indica a unidade de medida adotada. Geralmente, nós usamos 1 centímetro. Então, aqui nós temos a origem, representada pelo O, que é o 0. À direita, marcamos o 1. E, geralmente, a distância é de 1 centímetro. Para representar outros números naturais, basta avançar na reta à direita, de modo que a distância entre dois números seguidos seja sempre igual à unidade de medida. Então, nós usamos aqui como unidade de medida o 1 centímetro. Vamos imaginar isso. Então, todos os outros devem estar a mesma medida
Ou seja, do 0 ao 1, nós temos 1 centímetro. Do 1 ao 2, também é 1 centímetro. Do 2 ao 3, também é 1 centímetro. Do 3 ao 4, 1 centímetro. Se você construir a sua reta numérica de meio em meio centímetro, então do 0 ao 1 você faz com meio centímetro. Do 1 ao 2, com meio centímetro e assim por diante. Você escolhe a distância e mantém sempre a mesma distância entre um número e o outro. A reta assim obtida chama-se reta numérica. Combinado? Lembraram? Então vamos continuar. Agora nós temos um exercício sobre reta numérica. Número 1. Da página 387. O segmento de reta abaixo representa um intervalo de 7 a 8, ou seja, uma unidade na reta numérica. Só que ele foi ampliado. Do 7 ao 8, nós temos 100 tracinhos e que com distâncias iguais. Considere os números a seguir aleatoriamente relacionados. Posicione-os corretamente nos retângulos que indicam pontos na reta numérica. Ou seja, nós vamos colocar esses valores em ordem do menor para o maior, em ordem crescente. Nós temos 7,750, que é o mesmo que 7,75. Nós já vimos que esse zero do final ele pode ser suprimido, eliminado. 7,740 é o mesmo que 7,74. 7,05. Esse zero não pode ser eliminado porque ele representa a ausência do décimo. 7,09. Esse zero aqui também não pode ser eliminado, porque ele representa a ausência de quem? Dos décimos. 7,500 é o mesmo que 7,50. Eu estou deixando aqui com duas ordens, duas casas decimais. E o 7,90. Então, nós vamos começar posicionando o menor deles, que é o 7,05. Depois do 7,05 vem o 7,09. Depois vem o 7,500 ou 7,50. Depois o 7,740 ou 7,74. Aqui ao ladinho 7,75 ou 7,750. Por último, 7,90. Aqui, o 7,05 fica no quinto tracinho. O 7,09 está no nono tracinho. O 7,500 ele está no tracinho de número 50. O 7,740 está aqui no tracinho de número 74. O 7,750, que é 7,75, ele está no tracinho de número 75, enquanto o 7,90 está no tracinho de número 90. Certo? Eu comentei com vocês, são 100 tracinhos entre o 7 e o 8, porque aqui o intervalo do 7 ao 8 foi ampliado para que a gente conseguisse resolver a questão. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me chamar no WhatsApp. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!